Web TV do Espírito, nosso canal no YouTube, desde 2020. Doutrina e Arte Espírita. Inscreva-se. Preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transformou. Boa noite a todos. Deus nos guarde, Jesus nos ilumine. Eu quero inicialmente agradecer a gentileza do convite de estar aqui com vocês, para que vocês enfrentem mais uma prova de resistência que querem ouvir. Muito obrigado, fico feliz de estar aqui. Eu e a Cris, a dona do meu coração ali, a gente gosta muito de vir aqui, de estar aqui com vocês. Uma casa maravilhosa, uma energia muito positiva mesmo, né? E a gente traz um abraço para o Ceará, que é a casa que nós estamos vinculados, lá em Saquarema, ela fica lá no Boqueirão. É uma casa que, como aqui, o pessoal reúne às quintas-feiras, é quando a gente também realiza a nossa atividade para esta pública. Então, gratidão a todos vocês por estarem aqui. Hoje a gente vai falar sobre o óvulo da viúva, né? É uma passagem do Evangelho, que está no capítulo que não saiba a vossa mão esquerda, porque é a direita dele. O óvulo da viúva, ela, em linhas gerais, ela nos remete à época em que Jesus estava sentado diante do gasofilácio. O gasofilácio era o local em que no templo as pessoas faziam as suas oferendas, né? Então Jesus ali estava e chegavam aquelas pessoas mais abastadas e de uma maneira assim bem ruidosa depositavam aquelas sombras para que todos pudessem ver o quanto estava durante. Era aquela ostentação. E até mesmo porque essa prática, com parênteses, até hoje, alguns acreditam que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Só que esse conceito se aplica a amor e caridade, e não a dinheiro, né? Então, Jesus observou que veio uma senhora, uma viúva muito pobre, né? A personificação da viúva é muito interessante, porque se remete a uma pessoa pobre e sozinha, que normalmente a viúva fica sozinha, no encargo, tudo. Então, mais agudiza a situação da pessoa. Então, a viúva chega e põe 2 moedinhas, né? Ao que Jesus fala. Em verdade, vos digo que essa foi a maior contribuição de hoje, porque ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu mesmo aquilo de que ela necessitava, ela doou de coração, né? Na verdade, ela significou que ela ofertou aquilo que ela precisava para a sua manutenção básica, mas ela colocou ali num gesto de amor, né? E aí eu fiquei pensando logo, né? Uma palavra diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Eu confesso a vocês que eu tomei conhecimento da palavra exatamente pelo Evangelho. E aí eu fui pesquisar. Óculo era uma expressão usada na Grécia Antiga. Ela tinha um significado de uma porção de mistura de metal. Tipo assim, a gente aqui usa ouro, né, para fazer uma aliança, aquela coisa toda. E ele é dividido em quilates, né? O ouro de 18 quilates, 24 quilates. Porque o ouro por si só ele não tem língua. Ele necessita de uma composição também de cobre. Então, o ouro de 18 quilates significa que numa composição de 24, nós teríamos 18 porções de ouro, 6 de cobre. Então, é necessário o cobre para poder dar dele, senão quebra todo. Então, o óbolo, na Grécia, né, tinha esse significado, era usado para dar liga a alguma coisa, ou para compor algum metal. Isso depois ele passou a utilizar como expressão monetária. Um óculo, né, significava 1/6 de um dracma, que era o padrão monetário da época, na Grécia, né? Seria assim, em real, alguns centavos, né? Então, o óculo dela foi aqueles centavos que ela deu. Mas por que ela teria tido a melhor das contribuições, se na verdade ela deu muito menos? Porque, embora o óculo, nesse sentido, ele signifique
uma pequena quantia material, o significado por trás desse depósito se referiu a uma grandeza espiritual muito grande, que foi abrir mão do pouco que tinha em favor de outro, né? Porque esse é o verdadeiro sentido, né, da caridade do amor. Nós devemos emprestar as coisas, o significado, sempre do ponto de vista espiritual. Claro que, por estarmos aqui no mundo material, nós também temos que dar algum significado às questões da matéria, porque necessitamos ter esse contato, até mesmo que precisamos sobreviver na vida física, precisamos de salário, temos contas a pagar. Mas o grande objetivo nosso sempre deve ser a vida espiritual, as questões do espírito, né? E a gente também não pode confundir óbolo com donativo, né? São coisas diferentes. Donativo é uma coisa de um valor um pouco mais elevado que você destina especificamente para uma determinada questão, ajudar a construção de um estádio de futebol, ajudar alguém a fazer a casa. É uma coisa que não envolve tanto assim um gesto de amor, né? Muito mais vinculado a uma questão material. E também não devemos confundir o óbolo com o dízimo, né? O dízimo, ele vem lá da lei mosaica, né? Em que dizia que você deveria contribuir para a manutenção do templo, da igreja, etc., com 10% dos seus rendimentos. Né? Tudo que você ganha, 10%. Né? Você imagina se naquela época tivesse um imposto de renda, né? Além de tudo isso, você teria que dar o 10% do dízimo. Quem pratica o dízimo, quem acredita nisso, paga mais 10%, além do imposto de renda que a gente paga hoje. Mas a doutrina espírita, ela não tem esse tipo de exigência em relação a todos que estão aqui. Vocês são testemunhas vivas disso. Que a doutrina espírita não trabalha com dízimo. Isso não exige que ninguém aqui venha aqui à casa tem que necessariamente dar algum tipo de contribuição. Ninguém paga para beber água purificada, para receber paz, para ter a paciência de me ouvir aqui falando com você. É tudo inteiramente grátis. E a casa sobrevive, né? Como é que a casa sobrevive? Não é se ninguém é obrigado a dar nada. Exatamente, sobrevive porque as pessoas que aqui vêm, seus trabalhadores e frequentadores, entendem a necessidade de se colaborar com uma instituição que também nos acolhe, nos educa, né? Nos concita a seguir os caminhos dados por Jesus. Né? As contas são pagas, a luz está em dia, não devemos a ele, a gente concluiu, a gente tem aqueles trabalhos de arrecadação, né? Anunciado, por exemplo, a gente tem um bazar, acredito que tem, não sei. Então, as pessoas dão as roupas, a gente bota lá, vende a preço de banana, só coloca uma calça por R$5, uma blusa por 3. Se você não tiver dinheiro, você leva de graça. Porque as coisas acabam funcionando. Se cria uma energia tão positiva em torno disso, que as coisas vão funcionando. Você não vê ninguém lá aflito, né? Acaba uma ponta de luz. E se acontecer isso, imediatamente alguém põe a mão no bolso e ajuda. Por quê? Essa é a grande diferença de você chegar e falar assim, caramba, hoje é dia 10, eu tenho que pagar o dízimo lá na casa espírita. Não vai pegar mal para mim. Não. A diferença entre a obrigatoriedade e a voluntariedade está exatamente na questão da compreensão e do coração. Aquilo que você se devota verdadeiramente a praticar. Né? Então, a doutrina espírita, ela nos diz que aqui estamos estabelecidos, aqui estamos de porta aberta para socorrer, para atender, para abraçar todos aqueles corações que aqui comparecem, sem que seja necessário a obrigação primeira de se dar alguma contribuição financeira. Estou falando, esquecendo do roteiro. Vamos voltar lá. Né? Então, a doutrina espírita, ela tem aquela condição de seguir o que Jesus nos diz. Dai de graça
no que de graça recebestes. Né? Esse conceito se aplica a várias questões, né? Se aplica principalmente à questão da mediunidade, mas nós podemos aplicar também à casa espírita como um todo. Dai de graça aquilo que recebeste. Toda casa espírita, não só casa espírita, mas todo templo bem intencionado, todo templo que segue as lições de Jesus, né, recebe essa graça, recebe essa iluminação, recebe esse amor do Mestre, de graça. Jesus não cobra nada de nenhum de nós. Então é justo que a gente passe para outras pessoas aquilo que de graça recebemos. Precisamos da contribuição material? Sim, mas ela há de ser voluntária e amorosa, sem nenhum critério de exigibilidade. As pessoas vêm aqui e colaboram do modo que podem, né? Porque existem vários tipos de colaboração. Né? Nós precisamos, na verdade, desmaterializar os ensinos de Jesus, trazê-los inteiramente para a questão da nossa vivência espiritual. Né? Esse episódio da viúva, né? Quando Jesus fala daqueles que estrondosamente depositavam várias moedas, faziam grande alarde, fala diretamente do orgulho, né, das pessoas, né, em achar que deve chegar num local e se demonstrar a condição financeira que ostenta, os posses, a riqueza, que a gente sabe que ficam todas aqui, a gente não leva para lugar nenhum, né? A gente só vai com o nosso espírito e a bagagem que a gente conseguiu, né, de erros e de acertos, para a gente continuar se acertando aí pela vida. Né? Então, quando se fala em desmaterializar, exatamente a gente poder entender que a vivência na Terra, ela é exercida, mas sempre com o objetivo de fundo, que é a questão espiritual. Então, a prática da vida material, ela sempre deve ser secundada pelo conceito espiritual. Né? Então, se a gente pretende ter algum tipo de oferta de amor, mesmo que seja através de uma contribuição financeira, isso vai ser feito exatamente com o desprendimento que nós devemos ter das coisas materiais. Devemos estar atrelados às questões espirituais. Né? Porque a doutrina nos diz que não se exige de nós grandes coisas para essa conquista espiritual, né? Porque nós temos muitas limitações. Essas limitações, elas são decorrentes das nossas vidas pretéritas, né? A nossa convivência aqui no mundo, né? Aqui na casa, ela é harmônica, porque aqui a gente, todo mundo quer ser bonzinho na casa espírita, né? Fora daqui, a gente, de repente, solta aquilo que nós somos de verdade. Mas tudo bem, se a gente já está aqui procurando ser harmônico, a gente já vai se acostumando. É a horinha que a gente passa aqui já vivenciando, né? Essa harmonia, a gente acaba assimilando de uma maneira tal que a gente sai praticando isso aí pela rua. Quando percebe, né? Já estamos nessa. Porque eu digo isso porque estar aqui na casa espírita é um processo de aprendizagem, que para alguns é muito maior do que para outros. Né? E às vezes nós ficamos desejosos, né, de dar aquele salto alto de qualidade. Precisamos ter paciência, um passinho de cada vez. Né? O importante é que a gente possa buscar a evolução. Né? Se a gente não consegue, estou falando do né? Ela já falou que a gente não faz palestra, fala muito né. Ela está preocupada, vai fazer palestra né? Bom, me desculpe pelos dentes. Então, a gente acaba com essa vivência toda na casa espírita, aprendendo a dar um passinho de cada vez. Né? Isso não pode. O ideal seria que numa encarnação só nós pudéssemos dar um salto de qualidade imensa, mas enquanto a gente não consegue isso, vamos fazendo aquilo que nós conseguimos fazer nesse momento. Tem questões que envolvem a nossa vida que demandam, às vezes, várias encarnações para que nós possamos entendê-las e depois superá-las. Então, o importante é que a gente comece a caminhar. Né? Ninguém que vai fazer um trajeto muito
grande a pé, vai ter a pretensão de acabar no mesmo dia. Né? Eu nunca fiz o caminho de Santiago, mas dizem que o caminho completo leva 3 meses. Então você não pode chegar lá e achar que em uma semana vai cumprir o caminho. É preciso que a gente vá gradativamente nessa caminhada, buscando os rumos da nossa evolução. Né? Aqui diz o seguinte: não se exige de nós grandes coisas, sabendo de nossas limitações, não são impostas pretensas superioridades morais ou algum doutorado em santidade. Que a gente ainda está na escola primária, que terá um doutorado lá, né? Nós temos somente que saber nos aturar, e é verdade. As regras de convivência, as superações de mágoas, de ressentimentos, de ódios, a possibilidade do perdão, eles se estabelecem exatamente pelas regras de convivência, que são atitudes que nós devemos descobrir e procurar a correção, a devida correção, porque a gente sabe que ninguém vai fazer aquilo que só cabe a nós mesmos. Né? Então, sem nada exigir das potências divinas, através da caridade, nós proporcionamos alegria aos outros, quando muitas vezes nós mesmos não temos que sentir a alegria da vida. Significa que se você está atormentado por alguma tristeza, né, o seu óculo em relação a isso, já que você não consegue se livrar daquela tristeza, é procurar dar a quem te assiste nesse momento o óculo da resignação, de alguém que compreende o que está enfrentando e não tentar contaminar a pessoa com a tristeza que você está sentindo. Nós estamos no mundo para um apoio mútuo, para o auxílio mútuo, né? Então a gente tem que procurar passar o que de melhor nós temos naquele momento. E que é uma variante em cada um, terminar um ponto mais acentuado do outro, que possa ser colaborativo com os nossos semelhantes. Né? Então, se nós podemos proporcionar alegria, quando muitas vezes nós não temos como sentir a alegria da vida. Damos felicidade sem esperar dádivas do alto, mas por termos o ideal de que ajudando ao próximo podemos, por sua vez, sermos felizes mais adiante. Podemos encontrar a paz de espírito que nos falta na Terra. Emmanuel, na mensagem 117 do livro Fonte Viva, escreve: possuímos aquilo que damos, né? Que parece assim uma coisa óbvia, né? Mas não é tão óbvio assim. É diferente de damos o que possuímos. Possuímos aquilo que damos tem um significado de que se possui uma coisa e você dá, mas você continua possuidor dela. Damos o que possuímos significa que você tem uma coisa e você dá para a pessoa e ela acompanha a pessoa. Não está mais com você. Essa é a grande diferença. E o que nós possuímos e que damos e que continua conosco? A paz, o amor, o equilíbrio, a caridade. São questões do coração. São questões imateriais. O material a gente dá, porque se eu tenho um lápis e te dou, é meu, eu possuo o lápis e te dou. Então você vai carregar e eu vou ficar sem lápis. Agora, se eu tenho um amor e te dou, o amor permanece comigo. Então, nós possuímos aquilo que nós damos, né? E não damos aquilo que nós possuímos. É um jogo de palavras, mas ele exterioriza bem qual o real significado disso. Né? Então, Emmanuel afirma exatamente que o dinheiro, o patrimônio, os títulos, eles permanecem na Terra. Mas ninguém perde o bem que praticou, a lágrima que secou, o conselho que deu, o abraço que deu, o ouvido que emprestou para um amigo desabafar as suas dores, as suas angústias. Né? Esse é o verdadeiro patrimônio espiritual. Né? Nós temos que dar esperança à pessoa que tem dificuldade, se relacionar, perdoar. Esse é um dom espiritual que nós possuímos e podemos dar para alguém e ele permanecerá conosco. Essa passagem da 117 é muito interessante, que eu havia feito essa palestra lá no Renascer. E aí,
Depois disso, em casa, fazendo a leitura do Evangelho com Cristo, ela abriu o livro, ela leu essa página. Aí, como ela é minha mentora também, né? Ela acumula várias funções comigo. Ela... É o seu livre-arbítrio também? Aí ela falou comigo, Paulo, essa página, ela se encaixa lá naquela palestra que você fez lá no Renascimento mesmo. Eu sou obediente, né? Aí eu trouxe a questão 117, questão não, desculpa, a página 117 do livro Fonte Viva, e trouxe aqui, que realmente ela é muito pertinente. Obrigado, querido. Então, e vamos lá. Nós temos também a questão da riqueza invisível, né? Nós todos somos ricos, não de dinheiro, mas de alguma coisa. Há pessoas ricas em paciência, outras ricas em alegria, outras possuem enorme capacidade de ouvir, outras sabem consolar, outras inspiram confiança, outras irradiam serenidade. Tudo isso pode ser distribuído, né? Tudo isso nós podemos dar e permanecer conosco com a boa parte, né? Esse é o verdadeiro óbvio da caridade moral. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, né? Nós temos que ter benevolência para com todos. Às vezes é difícil, mas nós devemos ter. Ainda que não tenha com todos, aquele algum que você tenha, você já está dando a sua contribuição sincera e efetiva. O ideal é que tenha por todos mesmo. Indulgência para as imperfeições alheias. A gente tem uma questão assim dentro de cada um de nós em relação ao comportamento alheio, que a gente estabelece critérios de responsabilidade, de culpa, que não entende que a pessoa faça isso ou faça aquilo, né? Mas isso é falta de caridade, porque nós não estamos no interior do próximo para saber quais são as condições que o levaram a agir daquele modo. Há um vício constante na nossa natureza de acreditar que o nosso conceito sobre determinadas coisas é o correto, né? Nós não nos admitimos errados em alguma questão na qual a gente acredite piamente, né? E quando a gente tem esse tipo de entendimento, é difícil você conseguir compreender que aquela pessoa, por pensar diverso de você, ela pode estar correta e você errado, né? É preciso, portanto, ter essa indulgência, porque nós podemos ser o merecedor da indulgência dele, porque o nosso pensamento é equivocado. E também precisamos ter indulgência com as questões alheias, porque a gente não sabe qual o estágio moral daquela pessoa. Às vezes a gente pensa que conhece a pessoa, mas via de regra é uma análise muito superficial, né? Nós aqui encarnados, né, nós temos um pensamento oculto, ele não é visível a ninguém. Então posso dar uma de bonzinho, mas o meu pensamento ser terrível, né? Então, como a gente não sabe o pensamento da pessoa, a gente não conhece a sua natureza íntima. Porque a natureza íntima, aquela que a gente pensa e não verbaliza, é a nossa verdadeira natureza. A gente deixa transparecer aquilo que nos interessa deixar. E espera-se que a gente possa deixar transparecer aquilo que seja o verdadeiro em cada um de nós. Mas, via de regra, nós temos lá as nossas ocultações. Então temos que ser indulgentes, porque a gente não sabe verdadeiramente o interior daquela pessoa, o somatório daquelas atitudes, o nível de compreensão que ele tem sobre aquele ato, né? As questões que me levaram àquela prática. E temos que ter o perdão das ofensas, que é isso aí, dá para fazer 50 palestras de 5 horas cada um e a gente não vai esgotar o assunto, né? Que é uma questão das mais difíceis, né, que a gente tem dentro de nós, né? Porque é muito vinculada
há orgulho que a gente temos ainda muito agarrado no nosso interior. Para você perdoar as ofensas, você tem que se desprender do orgulho, fazer uma análise do fato, saber qual foi a sua contribuição com aquilo, saber se verdadeiramente foi um fato que tenha produzido em você algum tipo de ofensa, que isso é uma variável de pessoas para pessoas. Você pode dizer uma coisa para uma pessoa e a pessoa necessariamente não dá nenhuma importância. Você pode falar uma besteirinha, qualquer outro se sentir profundamente ofendido. Então, é uma questão difícil que nós precisamos. Cada um de nós tem lá a sua questão com o perdão. Se a gente olhar agora, nesse momento do nosso interior, a gente vai ver que tem uma coisinha lá, está precisando de um ajuste, está precisando resolver. Outros têm mais questões, outros têm menos. Então, a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entende, nos responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa tríade é que faz com que a gente possa entender verdadeiramente o sentido da caridade. A caridade pelo sacrifício é a caridade mais objetiva, que foi o que a viúva fez, né? Ela sacrificou a subsistência dela em prol da caridade. Né? Chico Xavier dizia que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Quem não possui dinheiro pode oferecer oração, quem não possui saúde pode oferecer resignação, quem não possui forças pode oferecer um sorriso, quem não consegue trabalhar pode incentivar quem trabalha. Todos podemos colaborar. Joana de Ângeles ensina que a verdadeira caridade começa dentro de nós. Antes de distribuir pão, precisamos distribuir paz. Paz, né, é o pão do Espírito, o alimento espiritual. Antes de oferecer recursos, precisamos oferecer compreensão. Antes de falar de Jesus, precisamos viver Jesus. Porque é verdade, a gente fala de Jesus, mas a gente vive Jesus, né? Verdadeiramente. Nós temos essa vivência dele dentro de nós. Né? Pode falar de amor, justiça e caridade, que são elementos básicos. Né? Mas eu pratico o amor, né? Eu sou justo, eu pratico a caridade. E uma coisa é dizer, outra é vivenciar. Né? É o saber e conhecer. Eu sei de uma coisa, mas eu conheço essa coisa. Acho que eu falei isso aqui uma vez. Né? A gente passa ali fora, eu conheço. Não, eu sei que ali tem uma casa espírita, mas eu conheço o que acontece aqui dentro. Conheço. Não, acho que eles fazem uma farofa amarela lá, acende uma vela, tem umas fitinhas lá, bate no tambor. Acho que é isso, acho. Eu não conheço. Eu falo um monte de coisa. Né? Agora eu sei que aqui tem uma casa espírita. Eu sei que ali tem uma igreja evangélica, mas eu não conheço. A não ser uns gritos que a gente ouve quando passa na rua. Né? Eu sei que na igreja católica tem uma missa, mas o que o padre falou, qual foi a homilia, eu não sei, porque eu não estava na missa. Então a gente precisa vivenciar essas questões antes que a gente possa eu sou temente a Deus, eu adoro Jesus, sim, mas adorar Jesus não é de boca, é de coração, é de atitudes que a gente possa ter. Né? Então, qual o meu órgão? Talvez seja mudando ao orgulho antigo, pedir perdão, talvez seja visitar um enfermo, talvez seja evangelizar uma criança, talvez seja preparar o café da casa espírita, talvez seja estudar mais, talvez seja aprender a ouvir, talvez seja controlar a irritação, talvez seja vencer a crítica, talvez seja sorrir mais, talvez seja abraçar alguém. São questões simples, não precisam fazer todas ao mesmo tempo. Uma delas, a gente já está dando uma contribuição, ela está dando o nosso órgão. Né? Então, na casa espírita, encontramos diariamente o órgão da cruz. Né? A pessoa que chega cedo, né? Que sai por último, né? Que limpa, né? Que organiza, na evangelizadora, no dirigente, no médico disciplinado, no passista, no recepcionista, no trabalhador da cozinha.
um irmão que coloca discretamente uma pequena contribuição na caixa de doações. Todos estão oferecendo alguma coisa a Jesus. E Jesus continua olhando apenas para o coração. Né? Todos na casa espírita damos a nossa contribuição, damos o nosso óbolo. Precisamos dar todos, umzinho que seja. Né? Vocês estão dando óbolo para mim aqui, todo mundo quietinho, ouvindo. Olha que coisa legal. É o óbolo da paciência que vocês estão me dando nesse momento. Todos nós temos a possibilidade de oferecer alguma coisa. Né? Imaginemos que Jesus estivesse aqui fora, a gente não saiba, ele está no nosso coração, mas ele materializado ali fora. O que será que ele estaria esperando de cada um de nós aqui nesse momento? O que nós estamos dando nesse momento em prol, em homenagem a ele, a todos esses ensinamentos que ele nos trouxe? O que nós estamos oferecendo de uma maneira sincera aqui nesse momento na Casa Espírita? Eu acredito que ele ficaria feliz, né? Porque ele não veria nesse momento aqui, acredito eu, nenhum de nós como um espírito perfeito, mas nos veria como trabalhadores a caminho da luz, como trabalhadores em busca do conhecimento, como trabalhadores em busca do ideal espírita da caridade, como pessoas interessadas na evolução espiritual e crescer como indivíduo, né? Como pessoas interessadas na grande fraternidade universal. Acredito que ele estaria feliz se ele estivesse ali fora. Ele está no nosso coração, mas materializado ali fora, com certeza, ele estaria feliz. E a Casa Espírita também, ela oferece, dentre todos os trabalhos, várias coisas que nos oferece aqui, nos oferece a possibilidade da gente praticar um compromisso que nós assumimos antes de reencarnar, que é a mediunidade, a prática da mediunidade. Né? Nós já sabemos, todos nós, que a mediunidade não é uma condição especial para ninguém, não é um prêmio, não nos torna pessoas especiais. A mediunidade é uma oportunidade que cada um de nós recebeu e que concordou em que, uma vez encarnados, nós nos dedicaríamos a servir através da mediunidade. Esse ajuste lá, inclusive, ele foi determinante para a composição do nosso corpo físico, porque a mediunidade é exercida por uma questão do nosso corpo físico ter sido preparado para a prática mediúnica. Né? Todos nós temos mediunidade. Eu estou falando desse compromisso da mediunidade em relação à psicofonia, à psicografia e outras formas que a gente pode trabalhar na mediunidade. Eu, por exemplo, eu trabalho na mediunidade, mas eu só dialogo, porque eu não tenho uma mediunidade de comunicação. Todos nós temos mediunidade, sendo espíritas ou não, porque é pela mediunidade que a gente recebe as intuições dos nossos mentores, dos nossos detratores, daqueles que nos querem bem e daqueles que nem tanto. Né? A mediunidade é que possibilita essa conexão. Se a gente não tivesse mediunidade não teríamos essa conexão. Mas há essa mediunidade que é de todos e é aquela mais específica que faz com que a gente ingresse no trabalho como uma oportunidade de correção dos nossos equívocos do passado. Né? A gente vem para a caridade, aí pratica a caridade através da mediunidade. Então, quando a gente chega numa casa espírita e assume o compromisso de trabalhar, em qualquer das situações, a gente está usando a mediunidade, como eu falei. Agora, quando a gente assume o compromisso de trabalhar com a mediunidade de comunicação, de fluidoterapia também, é porque a gente tem uma condição que favorece a que nós possamos ter essa prática. E como eu falei, não é um prêmio, né? Não é uma distinção, não somos seres especiais, somos seres que estamos aqui cumprindo uma coisa a qual nós concordamos como forma
de retificação dos nossos erros, de existências precedentes. Ok? Então vamos lá. A mediunidade não é um prêmio concedido. Se Deus confiou a alguém a faculdade mediúnica, confiou também uma responsabilidade. Assim como a viúva colocou suas 2 moedas no gasofilácio, o médium é chamado a depositar no altar do bem o seu tempo, sua disciplina, sua renúncia e seu esforço contínuo de aprimoramento moral. A prática mediúnica nos aprimora moral quando a gente exerce ela verdadeiramente no sentido da caridade. A gente sabe que aquelas pessoas que se servem da mediunidade com fins que não seja da caridade, eles agravam aquela condição na qual eles vieram como médiuns recuperar. Então, aumenta o compromisso que tinham antes de encarnar. Então, se você também não pratica a mediunidade, é médium, mas se esquece disso, é o tal negócio, tudo bem. Você não praticou nenhum mal, não fez nenhum mau uso da mediunidade, mas não fez o uso que deveria ter. A gente sabe que não fazer o bem, de certa forma, é uma atitude semelhante a fazer o mal, porque é um propósito que você se comprometeu e não está respeitando. Né? Então, o verdadeiro órgão do médium não é um fenômeno mediúnico, não é psicografia, não é psicofonia, não é evidência, não é audiência. Tudo isso são instrumentos. O verdadeiro órgão do médium é a própria vida colocada a serviço de Jesus. Na hora da pandemia. E não é macete não, tá, Cris? Eu digo para ela que o palestrante, o expositor, ele tem um macete. Quando ele esquece alguma coisa, ele finge que está pensando. Aí pega um copinho d'água, aí vai tentando lembrar ela porque ele esqueceu. Não é macete não, para você. O médium é o palestrante de si. Aí bota a capinha, pega o tempo. Né? Pode deixar. Mas eu não esqueci da outra coisa. Então vamos lá. Tudo isso são instrumentos. O verdadeiro obra do médium é a própria vida, colocar a serviço de Jesus. É o esforço para vencer o orgulho, é a vigilância sobre os próprios pensamentos, a humildade para reconhecer as suas próprias imperfeições. É a disciplina dos estudos. Né? Eu não sei aqui, mas lá na UCEAB a gente agora tem um estudo antes da tarefa mediúnica. Tem que até acalmar os ânimos, já se concentrar um pouquinho. Aí o problema da vista. Vamos lá, se eu acho que eu já comecei. É a fidelidade aos compromissos assumidos na casa, é o respeito aos companheiros de tarefa. É a perseverança quando surgem as dificuldades. Emmanuel ensina diversas vezes que a mediunidade, sem o evangelho, pode transformar-se em motivo de ilusão. Mas a mediunidade vivida com amor converte-se em instrumento de consolação para centenas de pessoas. Cada reunião mediúnica representa um verdadeiro gasofilácio espiritual. Ali cada trabalhador deposita o seu óculos. Uns oferecem o conhecimento, outros oferecem a prece, outros oferecem o passe, outros oferecem o acolhimento. O médium oferece a faculdade, mas acima de tudo oferece o seu coração. E talvez o maior órgão da mediunidade seja justamente aquele que ninguém vê. O esforço silencioso para tornar-se uma pessoa melhor. Os espíritos superiores não necessitam apenas de médiuns que produzam fenômenos. Necessitam de médiuns que irradiem fraternidade, equilíbrio, discrição, humildade e amor. Quando isso acontece, a mediunidade deixa de ser apenas uma faculdade. Transforma-se em verdadeira caridade. Assim também o médium pode perguntar ao final de cada reunião: qual foi o meu óculos para Jesus hoje?
foi uma palavra de consolo, uma prece, se foi uma renúncia silenciosa, se foi um esforço para dominar a própria vaidade. Então, o gasofilácio espiritual recebeu uma oferta preciosa, porque possuímos aquilo que nós temos. Então, Deus nunca pediu grandes realizações, né? Ele, na verdade, Deus, Jesus, o que eles nos pedem? Que a gente possa aprender a crescer, a nos tornarmos indivíduos, né? Independentes, né? Sem precisar de bengala, de escudo, de esconderijo, né? Nós temos que ser pessoas que possamos saber nos posicionar diante da vida como ela se nos apresenta, né? Entender cada dificuldade que os outros passam, que nós passamos também, né? Ter resignação com aquelas questões que nós não podemos verdadeiramente modificar, né? Porque antes de nós encarnarmos, nós escolhemos, né, o que nós enfrentaríamos aqui na encarnação. Não de uma maneira assim, dia e hora marcada para que determinados fatos possam acontecer, mas escolhemos passar por determinadas questões que possam nos fazer refletir, pensar no modo das nossas atitudes, pensar nas atitudes que nós já adotamos lá atrás, as atitudes que nós podemos adotar daqui para frente para nos tornarmos seres integrais, né? Nós precisamos afastar do nosso pensamento que Deus nos castiga, né? Que nos impõe penas severas, né? Nós sabemos que não. Talvez isso seja decorrente até do modo como o Evangelho foi traduzido, por diversas traduções, por sucessivas alterações, né? A gente abre o Evangelho e identifica ainda ali que Deus vai punir, que haverá isso, haverá aquilo, né? Que Deus ele tem raiva da gente. São coisas assim tão absurdas que nos grupos de estudo a gente sempre recomenda que a gente possa compreender essa questão, entender a essência verdadeira da mensagem. Nós não devemos ter medo de Deus ou das coisas que nós devemos enfrentar. Ao contrário, nós devemos ter gratidão pelas coisas que nós devemos enfrentar, porque elas são necessárias à nossa retificação moral. Porque se você enfrenta alguma questão na sua vida grave, você enfrenta porque eu estou com medo de Deus, o efeito disso é muito pequeno. Porque uma coisa que domina muito a nossa vida é a nossa intenção, né? A nossa intenção, ela é determinante para tudo. Como eu falei ainda há pouco, eu estou aqui falando para vocês. Mas o meu pensamento, a minha intenção é diversa das coisas que eu estou falando, não aproveita nada para mim. Talvez uma coisa que eu diga para vocês aproveite, né? No sentido do conceito, mas no sentido da interiorização para eu que estou aqui falando, não aproveita nada, porque a minha intenção não terá sido verdadeira. Então, quando a gente está diante das vicissitudes, nós devemos desmaterializar essas questões, nós devemos nos posicionar como Jesus nos recomenda, afastar essa ideia de medo, de castigo, né? E sempre pensar na reconstrução que nós podemos empreender a partir de toda essa vivência, de todos esses ensinamentos que nós recebemos. A vida é uma oportunidade diária de aprendizado, uma oportunidade diária de refazermos as nossas atitudes em cada ato, em cada gesto, em cada momento. Há uma lição subentendida que nós precisamos entender. Não é só aqui na casa espírita que a gente recebe boas orientações, boas vibrações e intuições. A vida, ela é rica dessas oportunidades, porque embora nossos olhos não vejam, há uma quantidade imensa de espíritos benfazejos que nos circundam, que tentam nos trazer boas ideias.
mas a escolha é sempre nossa. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais que a vida nos oferece diariamente. Se Jesus nos apresenta todas essas possibilidades, todas essas coisas que nos chegam graciosamente, bem intencionadas pelo amor dos nossos irmãos do plano espiritual, pelos nossos benfeitores espirituais, que são óculos que nós recebemos, porque, do ponto de vista material, o valor é insignificante ou quase zero, mas são ricos, são verdadeiras riquezas do ponto de vista espiritual. Então, se a gente recebe esses óculos, é justo que a gente também possa dar o nosso, que são vários, não precisa ser uma coisa grandiosa, como a gente já falou aqui ainda há pouco. São atitudes pequenas, mas a grande importância, a grande riqueza, o grande valor é exatamente a sinceridade, o amor que a gente possa entregar em cada uma dessas ofertas. Né? Então, eu reitero a vocês que eu estou feliz por estar aqui e por receber de vocês o óculo da paciência, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que a gente possa ampliar a nossa percepção acerca dessa chuva de bênçãos que cai sobre nós, mas que a condição material não nos deixa ver. Um beijo a todos vocês.